Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Vou colocar aqui o título. Não me dá essa opção. Bom dia quem tá chegando. Não sei se vocês conseguem colocar para mim o título. Sim, não, Bruna. Eu não consigo escrever aqui o título. Desativar comentários, não. Bom dia, bom dia. Tá, queria colocar aqui o título para fixar, mas não tô conseguindo, ó, Bu. Vou comentar aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue. Não. Pô, deixa. Não conseguimos, tá? Ok. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Rosaura, Marielle, Carol, Ana Paula, Adri. Bom dia, meu amado. Thaisa. Bom dia para todo mundo. Angelita. Carla Farias, bom dia, querida. Quanto tempo? Luizane. Bom dia, Carla Biaki. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Nós estamos no 13º Cá Entre Nós. E hoje com um tema bastante desafiador. Eu confesso para vocês que eu tenho no dia de hoje um temor extra para ministrar essa palavra, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas aquilo que o Senhor colocou sobre mim, eu obedientemente e com muita alegria eu vou compartilhar com vocês, certo? Quero agradecer pelos feedbacks que eu tenho recebido, são muito importantes, porque a gente não faz o que a gente faz por conta dos feedbacks. A gente faz por convicção, por orientação de Deus. Mas os feedbacks confirmam realmente que nós estamos na direção certa. Então eu quero te agradecer por isso, por toda a participação de vocês, aqueles ou aquelas que não me seguem ainda aqui no Instagram, Mônica H. Paz, e no YouTube, Pastora Mônica Paz. Certo, queridos? Então, assim, aperta no aviãozinho e começa a chamar aquele amado, aquela amada que não chegaram ainda. Algumas me dizem assim, bah, Mônica, quase que eu me esqueço. E aí, quando me enviaram um aviãozinho que eu me lembrei, ou quando me deram na última hora, me mandaram o banner, foi que eu me lembrei e eu comecei a assistir. Eu quero te dizer que esse é um tema que vai marcar as nossas vidas, e eu quero que desde o início você esteja com o coração aberto e disponível para aquilo que o Senhor vai fazer hoje. Amém? Oi, Ana Paula. Oi, Camila, Dona Vanilda. Sejam todos muito bem-vindos. Ana, seja bem-vinda. Eu vou dividir esse tema que nós vamos falar hoje em 4 pontos específicos, tá? Para que a gente possa trabalhar isso de uma forma bem didática. Bom dia, Andréia. Bom dia, Mariane. Bom dia, Tia Veraci. Bom dia. Eu quero trabalhar 4 pontos com vocês hoje, mas hoje eu quero, em nome de Jesus, começar orando contigo. E eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e orar pela tua vida e pela vida de todos aqueles que vão entrar nessa live. Pai, em nome de Jesus, nós sujeitamos tudo a Ti. E te convidamos, Espírito Santo, para estar diretamente ministrando no coração de cada um de nós. Nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso entendimento para que Tu venha e sopre com a Tua revelação, de modo que sejamos transformados para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém, amém. Bom dia, Janda. Bom dia quem está chegando. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a noiva adornada. E como eu disse no começo, é um tema que me gera ainda mais temor. Pela dimensão do que isso é, do que isso significa. Nós vamos estar falando sobre o propósito máximo de Deus com toda a criação. Então, o primeiro aspecto que eu quero entrar, que eu quero abordar aqui, é
Quem é esse noivo? Se nós estamos falando sobre noiva adornada, nós estamos falando sobre um casamento. Se nós estamos falando sobre um casamento, nós temos que definir, né, e traduzir em palavras realmente. Quem é esse noivo? Quem é essa noiva? Então, o ponto 1 é: que noivo é esse? Esse noivo é Jesus. Jesus é a nossa esperança mais doce, o nosso consolo mais firme, é a nossa alegria profunda, é o amado da nossa alma. Ele desceu do céu, da sua glória, para habitar entre nós, morrer na cruz e nos redimir de todo o nosso mal, de todo o pecado, nos libertar de todo o mal. Esse é Jesus. E nele nós somos feitos filhos e filhas, herdeiras com ele, de tudo o que a graça nos concede. Jesus é o noivo e ele está adornando, está preparando essa noiva amada para um grande dia de festa, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, a festa de casamento entre esse noivo e essa noiva. E nós tivemos ontem a continuação de uma live do apóstolo Alexandre com o apóstolo Levi, onde ele esteve falando um pouquinho conosco sobre escatologia. Esse foi um assunto que nós começamos na sexta-feira, e devido a essa importância enfim, ao conteúdo que é realmente mais complexo e que é extenso, nós finalizamos esse conteúdo ontem, na live de ontem do apóstolo Alexandre. A de sexta-feira do apóstolo Levi já está no YouTube, e a de hoje, se ele não colocou, ele deve estar colocando em seguida, tá? É muito relevante isso, porque tudo que a gente vai trabalhar hoje tem a ver com o que foi ministrado, tá? Mas se você desconhece a questão escatológica, preste atenção no que eu vou ministrar hoje, que isso é para sua vida. Antes de eu continuar, eu quero lembrar de clicar ali no aviãozinho e chamar mais gente para essa live, porque é muito importante e eu quero que você seja profundamente ministrada. Eu não tenho poder nenhum de convencer nenhum de vocês a respeito disso. O que eu vou trazer aqui é a palavra de Deus, e todo o resto é com o Espírito Santo, convencendo a tua vida de toda a verdade. Amém? Hoje é um dia de uma ministração com muita palavra, com muita Bíblia, com muita passagem bíblica. Eu não vou me deter e eu vou te sugerir que, ao invés de tu abrires, tu preste atenção em mim, esteja com um caderninho de anotação do lado, que eu vou dizer todas as passagens, você pode anotar e depois ir lá para conferir ou para estudar um pouquinho mais. Bom dia, Ju! Tá bom, queridos? Então vamos lá. Esse noivo é Jesus. E ele está, então, preparando e adornando uma noiva. E é sobre isso que nós vamos tratar. Eu quero começar lendo um dos versículos principais, dessa ministração. Bom dia, Simone. Que está lá em Apocalipse. Tá? Nós vamos ler várias passagens de Apocalipse e eu quero então deixar registrado aqui Apocalipse 19, 7 e 8, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse versículo diz tudo, mas nós vamos destrinchar ele, certo? Apocalipse 19 já está encaminhando para o final. Por isso está aqui mencionado uma esposa, porque esse momento de união entre esse noivo e essa noiva já aconteceu. Então ela é chamada de esposa, final de Apocalipse. E eu amo esses versículos porque tem alguns caprichos do texto, quando diz cuja esposa a si mesma se ataviou. Olha só, aqui entra o princípio de livre-arbítrio, aqui entra a nossa decisão por ser essa noiva.
sermos participantes desse projeto maior do Senhor Jesus. A nossa decisão, aquilo que nos cabe. Então, essa esposa a si mesmo se ataviou. O que é se ataviou? Se adornou, se ornou, se preparou, se vestiu nesse caso. E ali, olha a continuidade. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, quem foi que deu condições para ela estar adornada? O noivo. Mas quem se vestiu? Ela. Não é por acaso que o texto coloca assim, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E aí tem a explicação de que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso fala de toda a nossa atuação no resplandecer do reino desse Deus sobre a terra, tempo presente. Amém? Efésios capítulo 5, 25 a 27, é um capítulo bem utilizado, é um capítulo que vai tratar sobre as questões de família. E olha que interessante, bom dia mamã, minha mãe querida chegou aí. Olha que interessante, não é por acaso que vai falar sobre esse noivo num capítulo muito específico da Bíblia, Efésios capítulo 5, que está tratando sobre família. Diz assim, está falando sobre os maridos. E tem gente que acha que o que a Bíblia indica para a esposa é muito pesado, enfim. Olha o que a Bíblia diz sobre a posição do marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que foi isso? Como é que se deu esse amor? Que é referência para os maridos, a si mesmo se entregou por ela. É pouco, gente? Não, né? Mas olha só, não vamos desfocar. Nós estamos falando do noivo. Vai dar uma explicação. Mas está tomando por referência, aqui está tratando diretamente com o marido, mas está dando a referência do marido. Por quê? Porque o projeto desse noivo com essa noiva, ele é anterior à instituição do casamento que Deus deu para o homem. Deus instituiu o casamento homem e mulher posteriormente àquilo que ele idealizou na eternidade passado para que acontecesse na eternidade futura. Deus idealizou e planejou esse casamento desse filho com uma companheira eterna que reinaria para sempre com ele. E para que os homens, para que nós compreendêssemos um pouco dessa dimensão de união, de serem dois, ele institui o casamento entre um homem e uma mulher. E aqui, Deus está nos dando através da palavra uma instrução especificamente para esse marido, homem, aqui carne e osso, e faz referência a quem? Ao noivo. Jesus, que já havia vindo para a terra, que tinha sido já morto e já havia ressuscitado e já havia subido ao céu. Então, olha o que diz Efésios 5. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E vai continuar falando desse sacrifício de Jesus e da intenção dele. Para a santificar, Jesus então morreu e se entregou por essa noiva, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está dizendo o quê? Que Jesus vem e morre para tornar essa noiva pura. Para quê? Para si mesmo. Para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Isso só é possível. A igreja ser uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem marca de pecado, por causa do sacrifício de Jesus.
E não é à toa, volto a dizer, que essa concepção, esse esclarecimento do projeto eterno do Pai sobre noivo e noiva estão justamente no capítulo 5 de Efésios, que vai falar sobre homem e mulher, casamento, família. Amém? Vamos avançar então para o segundo ponto, que vai falar então de quem é essa noiva. E quem é essa noiva? Essa noiva é a igreja. Qual igreja? Igreja católica, igreja evangélica, igreja batista, né? Igreja com I maiúsculo. O que é essa igreja? São todos os remidos. Todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus como redentivo, Jesus como redentor, aquele que me remiu, que me redimiu, que me retirou das trevas, lavou, me purificou de todo pecado. Essa é a igreja, aqueles que são discípulos que seguem esse Messias. Eu vou ler um versículo para vocês que eu vou ser muito franca. Meu marido que tá aí é a prova disso, eu compartilhei com ele o quanto isso, especificamente esse texto, me gera temor. E quando eu me deparei a primeira vez com esse tipo de conteúdo, eu disse, não pode ser. Não pode ser. Eu quero ler com vocês o Salmo 8, versículo 5. Eu vou ler na tradução Almeida Revista Atualizada, que diz assim, o autor está falando sobre o homem, o ser humano, e diz, fizeste-o, Deus, o autor falando da criação do homem, de Deus tendo criado o homem, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão e sob os seus pés, os pés dos homens, tudo lhe puseste. Eu tremo diante de uma declaração dessas. Tradução Almeida Revista Atualizada fala assim, a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, ela é mais forte ainda. Ela fala que Deus, ao fazer o homem, o fez inferior somente a si mesmo. Isso é muito forte. E nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos deparamos com uma verdade dessas, porque nós precisamos ter muita reverência para compreender quem nós somos e a quem nós servimos, de onde nós viemos e qual é o propósito. E por isso, na ousadia do Senhor, eu venho trazer com temor e tremor essa palavra, para que nós possamos compreender a nossa missão, a grandiosidade e a glória que Deus deseja colocar sobre nós, ao mesmo tempo que nós precisamos manter em total reconhecimento qual é o motivo dessa glória repousar sobre a igreja. Jesus, Ele é o centro. Ele é o centro. Não podemos jamais nos desviar disso. Ele é o motivo principal e não o homem. Por isso que eu leio e trago com tanto temor esse versículo, Salmo 8, versículo 5. Deus fez o homem um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, ou inferior somente a si mesmo, NTLH, a tradução. Então nós precisamos compreender que posição é essa, tão cheia de glória, que Deus quer colocar o homem, mas com muito temor e tremor, para que a gente não fique, em outras palavras, se achando, mas compreendamos realmente quem nós somos. Quando nós falamos em ser igreja, nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus diz, que Jesus é a cabeça, e a igreja, toda a igreja, todos aqueles, os remidos, aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus, que tem Jesus como seu mestre e rei, toda essa igreja é o corpo de Cristo, certo?
Nós, como corpo de Cristo, eu vou trazer uma figura de linguagem muito simplória, mas para melhor compreensão sua do que pode vir a significar isso lá na eternidade, quando nós estaremos com o Senhor Jesus, reinando em glória. Imagine que o nosso corpo físico, ele é formado de uma infinidade de células. E esse corpo de Cristo, essa igreja com I maiúsculo, que é a igreja em toda a face da terra, de todos os tempos, daqueles que reconhecem o senhorio de Jesus, é composta de muitas células. E eu e você somos mais uma dessas células. Não digo mais uma no sentido de mais uma qualquer. Não, queridos. Vocês vão entender à medida que nós vamos avançando a importância dessa noiva que vai se apresentar com o noivo para as bodas, ter um nível de santidade e glória que se equiparem a esse noivo. Humanamente, isso seria possível? Jamais. Jamais. E é por isso que o sangue de Jesus vem sobre nós. E nós somos desafiados a viver um período sobre essa terra em pleno, preste atenção, em pleno treinamento, com muitos desafios, mas em pleno treinamento, para que o melhor de Deus nessa célula venha a florescer e que esse melhor, então, seja aquilo que vai reinar naquela pequena partezinha do corpo de Cristo, mas que no todo vai ser cheia de glória para reinar ao lado do noivo. Faz sentido isso? Se tu tá compreendendo o que eu tô trazendo, clica aí no coração. Como diz meu marido, arregaça aí no coração, isso mesmo. Se tu tá me acompanhando. Vai ser muito arriscado alguém que ouvir essa ministração só um trecho, tá? Mas amém, que o Espírito Santo fale do mesmo jeito. Mas é muito importante que você compreenda esses 4 pontos, porque entender isoladamente vai parecer até mesmo sem sentido. Então, eu sou, digamos, uma célula de grande importância. Grande importância. Olha só o que a palavra de Deus diz ainda em Apocalipse, ainda lá no final, capítulo 21, versículo 9. Nós estamos falando sobre a noiva. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa. Porque esse momento, como a primeira passagem de Apocalipse que nós lemos, acontece depois das bodas. Então não é mais uma noiva, é uma esposa. E finaliza o versículo: mostrar-te-ei a esposa, vírgula, a mulher do Cordeiro. Cordeiro com letra maiúscula. Ou seja, quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, nosso noivo. O noivo da igreja, aquele que está nos preparando para aquele dia. Gente, é demais isso, é demais. Eu me empolgo. Olha só, Deus colocou a igreja, todos nós, nesse propósito de estar sendo preparada para esse dia. E por isso, presta atenção que eu vou fazer agora, que eu vou abrir um parênteses para falar de um assunto muito relevante. Nós vamos passar rapidamente por ele, mas ele é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre oração. Por quê? Porque Deus, nesse período de preparação, assim como nós vamos reinar eternamente com Ele depois, lá na glória, e nós vamos chegar aí, depois na ministração, desde já, Deus, o Pai, Ele não vai fazer nada isoladamente. Tudo vai ser feito com ela, com a noiva, a partir da noiva. Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Quando ele se achega lá, ele envia o Espírito Santo, que é o próprio poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo, para estar com a igreja, para estar com essa noiva, ensinando, moldando, forjando essa guerreira. E essa guerreira, a noiva, e gente, atenção,
Esse assunto não tem nada de feminino, embora seja para nós. É um assunto que fala da noiva, mas é a noiva, a igreja. Homens e mulheres, noiva de Jesus. Tudo que Deus está fazendo nesse tempo é a partir dessa noiva. Por quê? Porque o objetivo de Deus é prepará-la. Por isso, tudo que Ele realiza nesse tempo passa por ela. E a capacitação dessa igreja é o sangue. A capacitação e o forjar dessa igreja é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Essa igreja que reinará com Cristo precisa também aprender a vencer todo o mal aqui. Porque nós venceremos com Cristo lá no dia derradeiro. Mas nós não vamos simplesmente cair de paraquedas lá. É aqui, nesse tempo, que nós somos forjadas e aprendemos sim a lutar as nossas guerras. A lutar contra a tentação, lutar contra o pecado, lutar contra o mundo no sentido das coisas ruins do mundo que vem contra nós, lutar contra o diabo. É aqui que nós aprendemos. Jesus veio, a encarnação do Filho, veio até nós e trouxe essa redenção. Essa foi a obra de Jesus pensando em quem? Na noiva. Porque os olhos de Jesus estão sempre sobre quem? Sobre a noiva. Então, depois que o pecado entrou, Jesus veio porque os olhos dele estavam sobre a noiva. E ele precisava o quê? Resgatar. Resgatar. A obra da cruz, resgate. O Espírito Santo sobre a igreja, o forjar. Para que um dia nós estivéssemos lá, guerreando e vencendo eternamente com o Senhor. E olha só o que eu vou falar agora. Deus, a vitória que Jesus nos trouxe através da cruz foi uma vitória contra o diabo. Foi uma vitória contra Satanás. E essa vitória hoje repousa sobre a igreja. Foi para ela que Jesus veio. Foi por ela que Jesus morreu. Para todos, para que todos fossem salvos, a palavra fala. Amém? O que é? E por que depois a gente fala sobre a igreja? Porque a igreja são aqueles que aceitaram o sacrifício. Livre-arbítrio. Agora, olha só. Diante dessa vitória derradeira, Deus poderia colocar em definitivo, presta atenção no que eu vou trazer agora, a obra da cruz, diante da obra da cruz, Deus poderia colocar em definitivo Satanás completamente fora do jogo, fora de combate. Sim ou não? Deus poderia ter feito isso, porque a cruz venceu em definitivo. Deus poderia ter colocado Satanás completamente fora do combate. Porém, ele preferiu o quê? Usá-lo para preparar a igreja na matéria de vencer. Esse é o significado dos nossos desafios sobre essa terra. E a palavra de Deus nos adverte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a minha missão aqui, ela passa sim por uma vida de oração. O que é a vida de oração, gente? É uma vida de intimidade com esse Deus. É uma vida de intimidade com esse Jesus. Deus poderia, a partir da cruz, simplesmente tirar da jogada totalmente Satanás. Mas Deus decide usar as obras, permitir que Satanás seguisse atuando em parte de acordo com a autorização dele, para que essa noiva fosse forjada por uma guerra maior que está traçada ali na frente e que vai determinar então toda a nossa eternidade. Entendeu? Entendeu? É isso. E a oração, o que é? A oração é fazer cumprir a vitória de Cristo sobre Satanás aqui e agora. Tudo já foi pago, tudo já foi conquistado. Então por que eu preciso orar? Eu preciso ativar essas bênçãos que estão nas regiões celestes para a minha vida. Por que Deus não simplesmente entrega tudo? Pelo mesmo motivo que a gente não faz isso com os nossos filhos.
Deus quer relacionamento, oração. Deus quer te forjar como guerreiro, como guerreira. Tá tudo, ele comprou tudo para ti através da cruz. Foi tudo resgatado. O pecado foi apagado. Houve redenção, houve remissão de pecados. Tudo do tempo da graça já foi conquistado para ti. Saúde, vitórias financeiras, conquista, tá tudo nas regiões celestes. Vai lá buscar. Isso é oração. Isso é realizar na terra aquilo que já foi decidido no céu. E já foi. Já pensou a gente chegar ali na frente e saber, puxa vida, Deus tinha conquistado coisas para mim, mas eu não usei. Eu não usufruí disso no tempo presente. Como é que a gente usufrui isso? Vai lá, vai buscar. Regiões celestes. Então significa o quê? Que legalmente, e aí eu falo da lei de Deus, né? Termos de purificação, pecados, legalmente o Calvário, a cruz, destruiu Satanás e anulou todas as suas reivindicações contra nós, diante de Deus. Mas Deus colocou a execução dessa vitória, a ativação dessa vitória, a ativação para que conquistemos nas mãos da igreja. E ele nos entregou a procuração. Ah, tá. O que é uma procuração? Eu entrego um documento na mão de alguém que me representa para... Pode ir lá retirar o que chegou lá no correio para mim. Tem a procuração? Pode ir lá. Eu já acertei, eu já paguei, mas eu vou te dar a procuração. Toma aqui a procuração. É só ir lá e retirar. Isso aconteceu. E como é que nós ativamos isso? Oração, conquista e guerra. Sim, guerra espiritual, muitas vezes. O que Mateus 16 fala? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas nós precisamos lutar. Qual é o segredo da oração com êxito? A oração com êxito é baseada na fé que não duvida. E qual é o segredo da fé que não duvida? Louvor. Louvor contínuo e persistente como um estilo de vida. Gente, eu tô falando de maturidade e o Senhor Jesus vem buscar uma igreja madura, não uma menina. Porque uma menina não casa. Quem casa é uma pessoa madura. E o que eu estou trazendo aqui a respeito de oração fala da nossa caminhada de consciência espiritual. Essa consciência espiritual nos leva à maturidade. E a maturidade nos leva à consciência espiritual, sim. Então, queridos, Deus planejou para o filho uma companhia eterna. Eis-nos aqui. Quem é que pode dizer isso? Eis-me aqui. Nós fazemos parte disso. Deus planejou para o filho essa companhia eterna. Dentro desse propósito, com alguém que vai partilhar o trono. Gente, muito temor para dizer isso para vocês, mas é bíblico que Jesus nos colocará no trono com ele. Pensa. Apocalipse 3, lá no iniciozinho, 3:21, ao que vencer, tá falando da igreja, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Gente, eu resisti um tempo para estudar mais sobre isso, para trazer isso para vocês. Isso me gera um tremor gigante. Vocês conseguem compreender a dimensão do que isso significa, gente? Nós, na totalidade, pensa naquela visão da noiva ou do corpo como a junção de muitas células. Cada uma de nós precisa ser muito valiosa. Cada uma de nós é pura resplandecência para que juntos nós possamos nos assentar ao lado, no mesmo trono de Jesus. Eu não sei vocês, mas isso me impacta demais. Isso é um tapa na cara da nossa vida. Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas calma.
Calma, porque tudo que a gente tem ministrado aqui tem a ver com tudo isso, de a gente buscar o propósito de Deus. E a nossa preparação, a nossa trajetória de sermos forjadas para Ele é no nosso dia a dia. Tu não precisa largar tudo e te colocar dentro da igreja, só orar e jejuar. Gente, Deus está fazendo isso conosco. Eu estou te trazendo essa palavra porque o Senhor colocou isso no meu coração para que haja consciência na tua vida de quanto vale cada um dos teus dias. E de que significado Ele quer que tu dê para cada um dos desafios. Ele promoveu. Ele permitiu. Porque Ele está te preparando. A noiva precisa ser semelhante ao noivo. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Então esse é o parâmetro de santidade. A própria santidade do Senhor Jesus. E aí nós entraríamos em muitos outros atributos da parte de Deus. Então, cada segundo que nós vivemos nessa terra precisa ser pensada com esse propósito. E aí eu quero entrar na parte 3 dessa ministração, que é: que casamento é esse? Ok, eu vou ter que correr um pouquinho mais agora, tá, gente? Bodas do Cordeiro. Esse casamento é o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Quando é que isso vai acontecer? Imediatamente depois que a igreja for arrebatada, vai haver o tribunal de Cristo, onde Cristo distribui o galardão, os galardões, a cada um daqueles que são salvos. E aí então se tem uma ceia que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. E ali acontece a aliança de um matrimônio, onde os dois, o noivo e a noiva, se tornam um. E nós estamos aqui diante dessa concepção de que nós estamos sendo preparadas para isso. E eu quero, já que a gente está falando de casamento, eu quero trazer aqui com o pano de fundo de casamento, e prestem atenção que tem conteúdo aí também para as famílias, tá? A respeito dessa relação que a Bíblia faz do noivo e da noiva. Olha só, eu vou trazer aqui 3 atributos gigantescos que nós enxergamos em Jesus e que nos atraem a Ele. O primeiro é o amor incondicional de Jesus por nós. Isso nos atraiu a Ele. O segundo é a misericórdia e o terceiro é a graça. Se nós temos por referência o nosso casamento, eu vou trazer uma fala aqui sobre o casamento e eu quero que vocês estejam estabelecendo essa relação. O propósito maior do casamento, assim como eu poderia dizer de todos os demais relacionamentos, tá? Mas eu vou falar especificamente do casamento, é que através dele você se torne a imagem de Jesus. E eu vou dizer para vocês que talvez o casamento seja o maior dos instrumentos, a maior das ferramentas de Deus na santificação do homem, tá bom? Agora eu te pergunto uma coisa: como é que tu acha que Deus vai te ensinar sobre o amor incondicional dentro do casamento, se você está casada com alguém que cumpre todas as condições? Aí não é amor incondicional. Aí é o amor com uma condição. Ele é tão bonzinho, ela é tão querida, ele faz tudo o que eu quero, ele atende todas as minhas expectativas. Isso não é amor incondicional, querida. Então, em alguns momentos, nós seremos provadas nos nossos relacionamentos. Estou aqui focando no casamento. Para que o nosso amor incondicional, sustentado pela aliança do casamento, permaneça firme. E aí eu desenvolvo meu amor incondicional. Como é que eu vou querer aprender sobre misericórdia, sobre paciência, sobre bondade, sobre amabilidade, sobre compaixão, se nós estamos casados com alguém que nunca falha conosco? Se o teu marido, se a tua esposa nunca falha contigo, como é que tu vai aprender sobre misericórdia? Se ele nunca é difícil contigo, se ele nunca te tira do sério, se ele nunca peca contra ti, ou quando comete alguma coisa errada, ele é muito rápido em vir pedir perdão e reconhecer o erro dele. É assim que acontece? Isso não vai acontecer sempre de propósito, porque tu precisa aprender sobre misericórdia. Pega essa, amiga, pega essa. Como é que nós vamos aprender sobre graça, que é um derramar de perdão sobre alguém que não merece, se a gente concede ao nosso cônjuge simplesmente tudo aquilo que ele merece?
Ele é merecedor de todas as coisas boas. E quando ele não for, o que a gente vai derramar sobre ele? Aprenda sobre graça. E nós, observando a estrutura de um casamento que a Bíblia nos propõe, nós podemos dizer com muita certeza que a aliança é o que sustenta o amor e não o contrário. Quebra de paradigma? Com certeza. É a aliança que sustenta o amor e não o amor enquanto sentimento, tá? Não o amor enquanto sentimento volúvel e tudo mais que sustenta essa aliança. Uau! Diga uau! Pega essa. Então, nós somos casados com pessoas que não vão atingir todos os nossos atributos e sonhos e desejos. Para quê? Para que a gente possa aprender sobre amor incondicional, misericórdia, graça. Afinal de contas, né, gente? Nós adoramos um Deus que nos dá tudo isso. Porém, nós não queremos dar isso para as pessoas. Ou eu tenho dificuldade em exercitar isso na vida do meu marido. Gente, ele deu esse marido para ti, ele deu essa esposa para ti, justamente para que tu esteja sendo mais parecida com ele, porque é isso que ele dá para ti. E aí, nós sendo mais parecidas com ele, nós estaremos nos equipando pela misericórdia, pela graça, pelo sangue ao próprio Jesus. E eu quero terminar com uma coisa que eu acho que para mim foi bombástica, que é o quarto ponto, então, é o propósito da história da humanidade. Gente, se tu pegar isso aqui no teu coração, isso vai mudar a tua história. Olha só. Qual é o centro de toda a história? O centro de toda a história não está em acontecimentos marcantes, históricos que ocorreram, mas numa pequena colina que alguns chamam de umbigo da terra, Jerusalém, uma pequena colina chamada Calvário. Ali, aquele é o centro de toda a história. Romanos 11 vai nos dizer o quê? 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus, diga Jesus, ele é o centro de toda a história. O mundo reconhece como antes e depois de Cristo. Ele é o centro. Jesus existiu antes de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Está lá em Colossenses 1:17. João 1:3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então presta atenção, Rô, que está colocando ali. Vou te dar Colossenses 1:17 e João 1:3. Jesus é o centro, ok? Jesus é o centro e ponto final. Nós só vamos entender o resto a partir dessa perspectiva. Jesus é o centro de todas as coisas. Diante disso, o pai olha para o filho e decide providenciar uma noiva, providenciar uma companheira eterna. Diante desse desejo do pai, ele começa a criação. Começa a criação. Nós fomos criados à imagem, Colossenses 1:16, não, 1:17, tá, Rô? Colossenses 1:17 e João 1:3. Nós fomos criados, presta atenção que isso eu diria que é o cerne, o ápice de toda a pregação do dia de hoje. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito: promover uma companhia eterna para o Filho. Então Deus começa a desenhar, a criar, começa um processo criativo e ele elabora e com a sua voz, com a palavra, ele do caos organiza absolutamente tudo. O universo, pensando no propósito de gerar esta noiva. Tudo, todo detalhe da história, todo detalhe da criação era em prol desta noiva.
Porque o desejo do pai era promover uma noiva, era formar uma noiva que estivesse com esse filho para reinar eternamente. Sim, gente, demais isso. E aí veio o pecado. E então o Senhor promoveu a redenção, tudo voltado para a noiva. Então, queridos, todo o acontecimento da história, não fica fora nem o menor dos acontecimentos que aconteceu num vilarejo lá. Tudo está no controle do Senhor. Nada fica fora disso. Não existe, diante disso, presta atenção, diante disso nós podemos dizer que não existe secularismo. Não existe assim, bom, a história da igreja é essa e a história secular diz isso. Não existe. Porque nós precisamos compreender que a totalidade da história é sagrada. Toda a história é sagrada. Porque toda a história simplesmente é dele. Toda a história. E aí é que a gente vai poder olhar para o que diz Romanos 8:28, que a gente diz toda hora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, vamos por partes. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, gente, todas as coisas, quando a Bíblia diz todas as coisas, é todas as coisas. Eu preciso enfatizar isso. Todas as coisas, toda a criação, todo o universo, absolutamente tudo, cooperam ou continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Como se chama quem ama a Deus? A igreja, a noiva. Para o bem daqueles que amam a Deus. E aí vem a explicação final. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito é uma noiva amadurecida, santa, sem ruga, sem mácula, adornada. Nunca mais nós vamos passar por esse versículo querendo justificar pequenas coisas do nosso dia a dia ou colocando as pequenas coisas do nosso dia a dia como uma coisinha a mais. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Amadurecimento dessa noiva. Eu vou ler para vocês aqui 1 Coríntios 3, 21 e 23, para vocês entenderem como a Bíblia deixa muito claro essa linha de hierarquia, tá? Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Certo? Então, essa preparação nos levará a uma maturidade a ponto de nós estarmos prontas para sentarmos no trono com Cristo, conforme nós já lemos em Apocalipse 3, 21. Isaías 43, 7 vai dizer que nós fomos feitos para a sua glória. E dessa perspectiva nós compreendemos melhor isso. Amém, Andréia. Eu também me arrepio com essas verdades. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque nós estamos nessa preparação, amados. Nós estamos nesse momento. Nós reinaremos com Jesus eternamente. E quando essa noiva finalmente estiver pronta, ela vai se encontrar com esse noivo. Esse noivo vai vir buscar essa amada. Depois de tanto tempo, depois de tantos desafios, eles finalmente estarão juntos. E todo o céu estará preparado para uma grande festa, para uma grande celebração. A Bíblia anuncia isso. Um grande evento, uma tremenda festa de casamento. E ela, a noiva, estará perfeitamente unida com Jesus, na sua vontade, no seu propósito e até mesmo na sua natureza. E nunca, queridos, nunca, em toda a eternidade, eles serão separados. 1 Coríntios 6,
versículo 16, final do 16 e no 17, vai falar sobre aliança, aliança conjugal, aliança de sangue, aliança sexual, e diz assim: porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Queridos, a noiva de Cristo tem uma vocação específica e especial de se assentar ao lado dele e ser como ele é. Ele sofreu aflições na terra, a noiva também sofreu aflições. E chegará então o tempo da recompensa, uma recompensa imensurável, uma recompensa incomparável, muito maior de qualquer uma que a gente possa imaginar. E ela, a palavra de Deus diz, essa noiva é colocada então acima dos anjos, acima dos querubins, acima de toda a criação, para ser uma companheira, uma ajudadora. Não é isso que a Bíblia fala sobre a mulher? Uma ajudadora do próprio Filho de Deus. Amém, queridas? O trabalho da noiva na eternidade vai ser todo com Jesus, sempre ao lado do noivo. Apocalipse 22, finalzinho também. Apocalipse 22, versículo 17, vai dizer: o Espírito, com letra maiúscula, tá? O Espírito e a noiva dizem vem. Olha o trabalho em unidade. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. Se alguém tem sede, venha. A noiva está dizendo isso também, gente. Nós não temos esse poder. Mas é que nesse momento nós já vamos ser uma. Já vamos ser um. O noivo e a noiva. Se alguém tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Acredita nisso? Como é que a gente nunca viu isso? Então essa noiva vai estar ao lado de Cristo, reinando, enxugando lágrimas, apagando tristeza. Não haverá recompensa maior do que essa. E para terminar, eu gostaria de dizer, lembrá-los que nós, por tudo isso, não podemos gastar o nosso tempo na terra de maneira melhor do que nos preparando para esse dia. E nós não nos preparamos nos isolando desse mundo. Não! Esse mundo foi preparado por ele. Até mesmo os desafios que batem na nossa porta foram preparados por ele, para que nós estivéssemos exercitando como guerreiros e guerreiras, conquistando nas regiões celestes aquilo que foi garantido pelo Senhor Jesus na cruz. Para que um dia nós possamos então estar ao lado dele, reinando para todo sempre. Aleluia! Amém, queridos. Que a nossa vida possa realmente resplandecer e evidenciar e demonstrar que nós somos essa noiva, conscientes de que estamos num tempo de preparação. E que a nossa vida aqui na terra possa realmente ser uma vida digna de ser a vida de uma noiva que está se preparando para se assentar num trono de um rei. Por isso, queridos, diante de todos os nossos desafios, nós precisamos ter essa reverência, consciência de que estamos sendo forjados para algo que é eterno. Amém? Quero orar contigo. Senhor Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Nós te louvamos pela eternidade das tuas palavras. Te louvamos, Senhor, pela tua realização e nos curvamos diante da tua glória, diante da tua santidade, diante da tua majestade, de quem tu és. Senhor Jesus, nós queremos dia após dia nos apaixonar ainda mais por ti. Nós queremos exalar o teu perfume. Nós queremos ser santas como tu és santo. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos prepara, nos ensina a lutar as nossas guerras e vencer cada uma delas, olhando para ti, Jesus, que és o autor e consumador da nossa fé. Nós esperamos com grande expectativa por aquele dia que estaremos contigo,
Mas enquanto isso, que vivamos com gratidão e com excelência de propósito cada um dos dias que tu tens reservado a nós, Senhor. E que cada dia possa glorificar ainda mais a tua vida em nós. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus a vida de cada um, de cada uma, daqueles que estão assistindo essa ministração das suas casas, do carro, Senhor, pelo Instagram, pelo YouTube, aonde essa palavra for levada, que o teu Espírito Santo possa trazer revelação e transformação profunda nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quando a gente tem algo no coração para entregar, a gente fica numa expectativa. E eu vou dizer para vocês que toda terça-feira, depois que eu entrego, me dá uma sensação de êxtase, uma sensação de dever cumprido. E as meninas que trabalham comigo no Encontro com Deus sabem o que isso significa. Parece que a gente sai de uma guerra, mas com a convicção e a alegria plena de dever cumprido. Porque a minha tarefa, a minha função muito honrosa é simplesmente trazer aquilo que o Senhor traz sobre mim. Mas a função do Espírito Santo é muito maior que essa. É levar essa palavra até ti e te chacoalhar e te sacudir até que você permita que o seu coração possa ser estendido, aberto, alargado, para que ele possa fazer as transformações que só ele tem para a tua vida, só ele conhece. Amo a vida de vocês, amo estar com vocês e amo o nosso Deus demais. Muito obrigada pela presença de todas e de todos. Me desculpe se eu não consegui nomear cada um que tá aqui. Tô vendo aqui a Lisandra, tô vendo a Lalinha, a Renata, minha amigona querida. Obrigada pela presença de todos. Rosimari, Lalinha, Luizane Biaki, um beijo para vocês. Angelita querida, Vanildinha, saudade. Deus te abençoe sempre, pastora. A ti também, Vanilda. Lise, querida. Juju. Beijo pra vocês. Amo estar com vocês. Louca pra gente estar juntas presencialmente também. Olha aí, Fátima Melo, pastora amada, que palavra. Glória a Deus. Receba no teu coração. Tá bom, amados? Logo eu vou estar com essa palavra disponibilizada lá no YouTube. Compartilhem para que o Espírito Santo possa seguir fazendo. Família Paz, sempre em nossas orações. Muito obrigada, Angelita. Isso é muito, muito valioso para nós. Beijo, Thaisa. Beijo, Lisandra. Carolzinha. Ana Paula Ferraz. Que palavra. É verdade. Eu recebi também. Amo vocês. Beijo.